Meu locutora na área agora, trazendo para vocês mais um conteúdo. E hoje eu vou falar de guiar e ser guiado. Não é aquela história de cego, não, tá? É aquela história de mentoria mesmo, de pessoas que precisam de mentores, de pessoas que têm uma seguridade de conhecimento, uma seguridade de passar por instituições que são importantes, que têm uma moral zelada, honrada, né? E é importante dizer que uma coisa, geralmente sempre quem ensina aprende muito mais do que quem está ali como aprendiz, né? Qualquer professor vai ser capaz de confirmar isso que eu falo para vocês. Professor é sempre um aprendiz, porque ele aprende muito ensinando, mesmo coisas que ele ensina assim 10 anos, a mesma coisa, mesmo para públicos diferentes, mas ele sempre tem um aprendizado com as pessoas diferentes que ele atende. Bem, então, o que é importante para guiar ou ser guiado? Quando a gente é guiado, é importante seguir quem sabe, quem tem conhecimento, principalmente o conhecimento empírico, que é aquele que se adquire na escola, numa instituição, ou particular ou pública, né? Onde alguém tá tendo um conteúdo programático ali que ele foi estudado, ou de forma secular ou de forma milenar. Isso não é brincadeira. A ciência, ela precisa ser exata. E aí tem coisas que ela precisa dizer por A mais B, o que é verdade e o que é mentira. E ela não pode confirmar algo que não seja certeza, né? Então, é, são as experiências da ciência, né? O cientifismo, ele vive em razão de confirmar fatos, né? É exatamente por isso que muitas coisas se estudam e às vezes exige às vezes até sacrifício de certas coisas para se obter a verdade, né? Sacrifício da população, sacrifício até dos profissionais que estão estudando. Isso não é brincadeira, porque não é brincadeira falar verdades, né? Então, ter seguridade dos meios que se segue, que não seja fake também. Eu falo os meios que se segue porque hoje, né, a gente segue Instagram, segue Facebook, tem notícias, tem profissionais, e a gente tem que ter seguridade desse mentor que você segue. O que que ele é? O que que ele faz? Quem fala dele? O que que ela é? Qual a formação? De onde veio? De que lugar, né? É importante fazer esses questionamentos, porque a tecnologia às vezes nos traz coisas muito é, imediatas, né? E que podem não ser verdades. E você pode repassar coisas que não são verdades, porque você não parou por causa do imediatismo para pesquisar, para procurar, para realmente confirmar se aquela informação que você está com ela é verdadeira. Precisa ser verídica, viu, gente? Então, não é brincadeira isso não, tá? Eu vou falar uma coisa aqui muito simples, que eu costumo falar muito nos meus programas, em todos os meus programas, de todas as rádios que eu trabalhei. A arte nos sinaliza situações e lugares e caminhos, como, por exemplo, o passado, o futuro e o que é now, que manda no presente, né? É, no passado, o que nos sinaliza na arte são os clássicos, né? E aí, o que nos sinaliza no cinema, né? Por exemplo, muitas vezes eu indiquei filmes de Oscars, né? Que vão falando de coisas muito comuns,
na sociedade mundial. É comum aqui no Brasil, lá no Japão, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Austrália, lá na Oceania. Entenderam? É mais ou menos assim. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. A arte, ela vem falar de coisas assim, quando ela é posta no topo, é como fosse no top, de coisas muito comuns em lugares diferentes, com culturas diferentes, porque é coisa do comportamento do ser humano, da vivência o a dois, ou entre família, entre pais e filhos, entre namorados, entre amigos, entre profissionais, entendeu? Coisas muito comuns. Então, a arte, ela sinaliza essas situações, esses lugares, esses caminhos para a gente se entender e entender a inserção que a gente está no mundo. Pode ser na música também. Essas músicas que estão tops aí, elas sempre estão falando algo do momento. E os clássicos são essas coisas que acontecem em comum em povos diferentes, né? E os best-sellers também, né? Os livros, sempre tem os livros 5 tops, 10 tops do ano, né? Sempre tem o autor que está bombando aí, e às vezes, hoje é muito fácil, né? Desses livros virarem filmes, né? E fazem sucesso também na televisão, no cinema. Então, aí as coisas que são now, elas são eminentes, é o que está acontecendo agora, nesse momento, é o que está mandando, é o que está aflorando num grupo social qualquer ou numa instituição, é algo que está chamando a atenção, né? E aí esse chamar a atenção geralmente é assim, é eminente, né? Eu sempre falei de uma coisa muito simples. Quando eu falei aqui de cinema, eu indicava os filmes, os Oscars de cada ano, né? As músicas, as tops mesmo do momento, né? Isso não tem segredo. Cada ano, ou de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, sempre muda-se algumas coisas na música no cenário mundial. E tem os best-sellers também, que são os livros tops do tempo. E o que eu mais digo para vocês é que ler e todo tipo de leitura, ele vai ou para a música ou para o cinema. Toda a análise do ser humano, do comportamento, vai para a arte de alguma forma, né? Em um quadro, em diversas formas, em uma dança, né? E aí o que eu digo para vocês é que ler te informa, te faz falar melhor, te faz escrever melhor, você se entende e entende o mundo à sua volta, com uma perspectiva de vida mais positiva, mais motivadora para viver entre as pessoas, porque a compreensão nos é motivante, né? Então, bem, é isso. E como guiar e ser guiado também é coisa do governo. Hoje eu também vou citar uma coisa muito interessante, né, nessa questão de ser guiado e de guiar. A pessoa que é guiada é uma pessoa geralmente que está buscando conhecimento, buscando orientação, buscando o pé no chão, estar firme em algo. E quem é guiado, ele precisa ter o conhecimento. Não pode ser uma pessoa inexperiente. Tem que ser um mentor ou que ele tenha um conhecimento muito vasto, científico, né? Ou então ele tem uma experiência muito grande, como os anciãos, as pessoas mais velhas, mais vividas, porque já viram muitas coisas, às vezes não tem um estudo. A gente precisa respeitar muito essas pessoas. Tem muitas pessoas muito simples, mas que elas têm um conhecimento muito grande a passar para a gente, né? Não é só as pessoas estudadas que são importantes e que têm o que dizer. Elas sim são respeitadas,
porque se alisar banco, estudar muito, passar em concurso, passar em provas, em testes, estudar muito, perder tempo, não é brincadeira. Essas pessoas, elas precisam ser valorizadas. Mas as pessoas que têm conhecimento, que têm décadas passadas, que são vividas, viajadas, a gente precisa ter o valor de ouvir e de prestar atenção e dar atenção mesmo, tá? E aí, falando-se do governo, hoje eu quero falar sobre as campanhas do governo. Tem muita gente que às vezes não dá importância às campanhas do governo, seja aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, né? O governo, ele pode ser corrupto, ele pode ser o que for. Mas quando ele lança uma campanha, por exemplo, vamos falar aqui sobre uma coisa que eu muito comento. A cadeirinha da criança no carro. Se eles estão lançando uma campanha da cadeirinha no carro, é porque essa campanha, eles já têm um índice de mortes prováveis por falta da cadeirinha no carro, por exemplo, né? Como, por exemplo, no carnaval. Se as pessoas lançam campanhas no carnaval de camisinha, é porque é uma festa banal e tão carnal que as pessoas, elas são muito descuidadas nesse tempo. Tem muito falta são muito desprovidas do cuidado de se proteger contra doenças DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a campanha da camisinha, ela é importante, né? Se existe uma campanha contra o fumo, por exemplo, o fumo, ele é cancerígeno, é porque é algo de muito grave, aquilo lá traz malefícios a alguém, né? Se a campanha é contra drogas, é porque algo, né, naquilo ali faz mal à população. Então, a população precisa, às vezes, não dar valor ao governo. Isso aí é só campanha eleitoreira. Pode até ser, mas é uma campanha. E essa campanha, ela está em guerra ali com algo. E ela se levantou em guerra com algo. E às vezes é contra um vício, é contra uma doença, uma postura da população em massa que está causando malefício para a própria população. Então, a população precisa ter cuidado. A população precisa ouvir os cuidados que o governo, mesmo ele sendo qualquer tipo de governo ruim, é preciso ter cuidado com as campanhas. Elas estão ali exatamente para te mostrar que alguma postura precisa ser mudada, né? Para não trazer mais benefícios de uma forma geral. Então, é importante que as pessoas tenham esse cuidado, tenham essa atenção, dê essa atenção. E sair dessa postura, o governo é ladrão, a gente precisa pesquisar, hoje as redes sociais estão ali, você tem queixas de governantes, queixas de pessoas, ter uma clareza de ser partidário, de cutucar ali quem você votou, eu votei em você, eu preciso tá tendo tal PL, tá tendo tal emenda, ver o que você segue, né? Se você, qual grupo social que você está, por exemplo, a classe profissional, por exemplo, eu sou professora, então eu vou lutar para a classe dos professores. Eu sou de categoria tal de tal profissão, eu vou lutar no sindicato da categoria de tal profissão, por exemplo, né? Aí eu sou a favor de deficientes, né? Eu vou lutar com essa causa. Eu sou a favor de crianças, né, abandonadas, drogadas, de pais que não cuidam mais dessas crianças, por exemplo, né? Eu vou lutar por essas causas. Então, é preciso ter causas e se unir a pessoas que estão nessas causas e se fazer valer por elas, através da política. A política que cuida de pessoas que precisam de cuidados.
E hoje, pessoas muito ricas precisam do governo, né? A gente sabe que o capitalismo não é bem assim, né? O capitalismo são os ricos que empregam ou cuidam dos pobres, mas o governo cuida de pobres. E hoje nós estamos vivendo em situações que também pessoas muito ricas ou ricas estão necessitando do governo. Não é só pagando impostos para ajudar a ter hospitais, escolas, etc, 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 e tal, públicos não. Né? Então, hoje a realidade está nua e crua e cruel. Então, a gente tem que ter clareza, prestar atenção, não só falar fulano é ladrão, beltrano é ladrão, ciclano é ladrão, não. É cobrar das pessoas e confiar em quem você votou, confiar em quem você apoia, mudar de partido se não tiver legal. Você tem o direito de estar do lado da esquerda, da direita, de quem a sua consciência convir, a sua postura de cidadão for melhor, mas exerça a sua cidadania. E exercer sua cidadania é isso, é aderir a coisas corretas, apoiar pessoas honestas, decentes, coerentes e compromissadas com o que elas fazem, né? E ter o bom senso de lidar com as situações da representatividade do governo que existe no nosso país. Eu não concordo com representatividade. Eu concordo que na educação tem que ter pessoas que entendem de educação. Aí lá eles não vão precisar do médico, do professor, lá tem pessoas competentes que vão responder por si pelas atitudes que tomaram. Se for na saúde, numa secretaria, no Ministério da Saúde, que tenham pessoas ligadas à gestão pública relacionadas à saúde e que entendam como funciona esse mecanismo de saúde no país, hospitais, ambulatórios, etc, etc, né? E aí elas vão responder. Eu não vou precisar ser cabeça de nenhum desses políticos, né? A mesma coisa no social, é no trabalho, é na previdência, é na justiça e todas as outras pastas de ministérios que existem. Eu acho que isso que é guiar, né? É levar as pessoas ao progresso. Não é à toa que a nossa bandeira chama Ordem e Progresso. Então, eu acho que é isso. Viu? Hoje eu falei aqui de coisas comuns entre pessoas normais, né, na convivência. Falei também de coisas voltadas à arte e culminei aqui com coisas falando sobre o governo. É a minha forma popular de pensar. Eu abri esse canal aqui exatamente para falar dessas coisas populares, seja no comportamento, seja na arte, seja na cidadania, seja na doutrina. Coisas simples, fáceis de entender, passos fáceis de seguir e uma consciência clara, né? Sem chavões, sem julgar, sem acusar ninguém, porque o nosso dever é ser decentes com nós mesmos, é estarmos conscientes e tranquilos de nós sermos nós mesmos e tranquilos e com a consciência limpa de dormir e saber que a gente não pecou com ninguém, não falou mal, né? E não errou nas palavras com ninguém, né? Eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Nem todo mundo acerta quando guia, mas as pessoas que são guiadas também passam por testes e são reprovadas, passam por provas e são reprovadas, ou não. Estar preparado para tudo nesse mundo, não existe isso, em lugar nenhum. Não existe, em lugar nenhum. Mesmo pessoas muito preparadas, elas pecam em algo. Não existe em nada nesse mundo 100%. Então, a gente não pode exigir de ninguém 100% em tudo.
seja como mentor, seja na arte, seja no dizer popular, ou seja, nas gestões, indiferentes de que sejam públicas ou privadas, né? Então, hoje eu falei com vocês sobre guiar e ser guiado, e eu espero ter esclarecido algumas coisas simples e fáceis de compreender, de entender e de despertar no outro a consciência de que você pode estar no lugar do outro, né? E às vezes a gente guia como pai, como tio, como irmão, e isso nos pesa, né? Nos traz consequências. A mesma coisa é um prefeito, é o gestor da empresa, é o diretor da escola, é alguém que gere algo, né? Qualquer coisa que se gere, ou que se orienta, ou que se comunica, você pode estar apto a errar ou acertar. E vai ter consequências disso. Isso vai lhe voltar, né? Então, às vezes, quando a gente tem a clareza de saber que é assim e despertar do dia a dia, das atividades do dia a dia, que isso nos pode voltar, é muito bom ter essa consciência. Eu sou meu locutora e eu deixei a minha participação como pessoa aqui para vocês hoje.